Olá, internauta amigo que acompanha o nosso canal do YouTube, o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Caminho. Nesse ponto, estamos avaliando, analisando, discutindo, debatendo, propondo reflexões acerca do conteúdo lúcido e elucidativo do Espírito Caminho pelas mãos do nosso nobre amigo José Raul Teixeira, na obra Educação e Vivências. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões como estímulo para que o internauta amigo vá lá e leia o livro e tire as suas próprias conclusões e ensinamentos. Nós estamos na lição 4, Educação para o Trabalho. Nesse texto, o Espírito Caminho trata da nossa educação para o trabalho. Ele nos chama à reflexão para a maneira como nós enxergamos o trabalho na Terra. Que há várias formas de eu enxergar o trabalho. E ele começa lembrando no seu texto que muita gente acha que nós estamos na Terra por capricho da divindade. Alguns até por punição. Eu estou aqui, solto no mundo, ele coloca aqui como se fosse marionete, suspensa pelos cordéis da fatalidade, E se esquece que, na verdade, diz o Espírito Caminho, nós estamos aqui por um profundo significado. Então, essa primeira grande ideia que o Espírito Caminho traz, para nós mudarmos a nossa concepção da vida, para que cada fato que ocorra conosco, ou que cada situação que nós estejamos, não seja levada à conta de uma eterna punição, e que está tudo errado comigo, assim não dá. Como costumo dizer algumas pessoas, ou vamos dizer a verdade, gente, nós mesmos dizemos algumas vezes, não é possível, só acontece comigo, joguei pedra na cruz, não é isso que nós falamos? E aí, porque nós somos pessoas iguais, então a gente tem essa postura. O objetivo do Espírito Caminho, ele já sabe disso, é nos despertar, lembrando a nós que a vida tem um significado profundo, o sentido de nos propiciar elevação e cooperação com Deus na gigantesca obra universal. Então eu não estou aqui ao léu, eu estou aqui dentro de uma programação. Como espírito eu já sei que eu reencarnei dentro de um projeto. Há coisas que eu tenho que executar, coisas que eu preciso fazer, missões a cumprir, provas por passar e expiações por sofrer. Está bem definido assim, Fica bem definido. Missões a cumprir, provas que eu tenho que passar e expiações que eu tenho que sofrer. Está muito claro, o roteiro é esse. E eu aceitei esse roteiro. Há um significado para isso, que é o meu crescimento espiritual e a minha contribuição com Deus. Que à medida que eu vou caminhando na Terra, eu, pelas minhas ações, pelas missões que eu cumpro, pelas provas que eu sofro, pela expiação que eu sofro, eu vou contribuindo na construção de uma sociedade melhor. Então, no livro dos Espíritos, isso é tão verdade que no livro dos Espíritos, eles dizem, os Espíritos respondem que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Então, quando eu começo a olhar para essa passagem do livro dos Espíritos, o Espírito Caminho nos chama para a beleza e a oportunidade de eu me fazer importante ser servidor. Se toda ocupação é útil, ele diz aqui, toda ocupação útil é trabalho, então tudo aquilo que eu faço de útil é importante, eu estou contribuindo com Deus. Então ele diz, essa afirmativa reflete a beleza, a oportunidade de te fazeres importante servidor, laborando em todos os aspectos, a fim de que sejas feliz trabalhando. O trabalho é felicidade, é a coisa mais importante que tem na vida do trabalho. Acordar de manhã, se preparar para o trabalho, fazer a higiene, tomar o café, aquela rotina que a gente tem de ver as notícias do dia e tal, e vamos vestir a roupa e tal, e vou para o trabalho, encontro os amigos, faço as minhas tarefas, e se for produtivo, volto para casa feliz, puxa, conseguimos executar o projeto, seja lá qual for o projeto. Cada um tem a sua alegria íntima e espontânea no trabalho que precisa encontrar. Produzir um documento, descrever um documento bem feito é alegria,
né? Limpar uma área, deixar limpinha, é uma alegria. Olha, eu terminei, ficou limpinho, ficou jóia. Olha, eu poli o carro ficou maravilhoso. Eu levantei uma parede, nossa, ficou tudo alinhadinho, o tijolo. Tudo isso, desde que eu entenda que é útil e está de acordo com a proposta divina, encanta o espírito, porque é para isso que eu estou aqui. Então o caminho chama atenção para esse lado, para que eu mude o enfoque, para que não seja aquela coisa que toda manhã eu saio, é possível, tenho que trabalhar, e eu fico tentando 1000 formas de não fazer o que precisa ser feito. Perco mais tempo imaginando como dar o golpe no serviço do que fazer o que precisa ser feito. Esquecido de que a minha tarefa é importante, e se eu vier fazer da forma mais eficiente, eu vou ser beneficiado. Primeiro eu sou beneficiado. Então o Espírito Amigo diz, né, que não são poucos os indivíduos que admitem seja o trabalho um cruel castigo. Né? E ele diz, não podemos considerar dessa forma. Né? Com lúcida consciência, nós não podemos esquecer que nós estamos em resgate no mundo. Né? E o trabalho é uma dessas ferramentas que eu vou trabalhando, através dele eu vou me reconstruindo. Então o Espírito Caminho chama atenção para essa questão e nós buscamos no trabalho, na Terra, isso ainda é muito importante, pela sobrevivência material. Então eu preciso ganhar, então eu preciso trabalhar, preciso ter o meu ganha-pão, né? Mas igualmente o trabalho, diz ele, pode ser realizado em prol de alguém necessitado, sem que se cobre salário amoedado. Então, muitas vezes eu tenho a possibilidade de, além do trabalho amoedado, com ganho, eu fazer o trabalho da caridade. Posso fazer uma palestra, eu posso coordenar um estudo, posso aplicar o passe, fazer um atendimento fraterno, fazer uma visita fraterna a um doente, cuidar de alguém. Alguma coisa, dar aula de graça sem cobrar em torno, ajudar alguma família. Tudo isso é trabalho amoedado. Se eu sou mecânico, ajudar a arrumar um carro de alguém que não tem recurso, que precisa do carro para trabalhar, ajudar a levantar, se eu sou pedreiro, ajudar a levantar uma parede, e por aí vai. Eu vou vendo aonde que eu posso fazer isso aí. E ele lembra que há trabalho em prol das artes, dos esportes, da religião, né? Onde eu ofereço horas a fio pelo bem de fazer o bem, pelo prazer de fazer esse bem. No entanto, ele alerta, nas experiências humanas, são muitos os companheiros, né? Ele diz assim de uma forma muito, que usam o trabalho, o seu empreendimento para explorar os trabalhadores. Há muita gente que faz o seu trabalho, faz mal o seu trabalho, não cumpre com a sua função adequadamente, pesa nos outros porque trabalha mal, quando deveria fazer a sua parte não faz, transforma-se num estorvo para o seu empregador, vive com doença que inventa, vive com dor de cabeça que não existe, vive criando problema para chegar atrasado, se esbalda em atividade social, no dia seguinte não consegue trabalhar, ou vai trabalhar sem um rendimento, né? Mas o seu ganha-pão está lá. Aí passa por mau trabalhador, aí diz que a culpa é do empregador que cobrou dele, está de mau humor, leva esse mau humor para o ambiente. Enfim, pessoas assim problemáticas, né, que vão se transformando num peso para as empresas, para as organizações. Ao passo que tem empresários, diretores de empresa, proprietários, donos de lojas que acham que o empregado, o seu servidor é alguém que está ali num trabalho onde ele pode sugar ao máximo que dá. Não se envolve em pagar o salário adequadamente, não se envolve em fazer as coisas adequadamente. Então, aquilo que o Espírito Amigo chama de vivaldinos, homens que exorbitam no seu lucro, supondo que são mais sagazes. O azar é dele. Eu dei o golpe negro, vendi gato por lebre, como a gente costuma dizer. O cara pagou tanto uma porcaria dessa, mas eu sou esperto. Eu fui lá, importei esse negócio, trouxe isso não sei de onde, e tá aí, custa lá, aqui custa tanto. Também eu gastei meu tempo,
E vale, ele sabe que não vale aquilo. Mas ele às vezes se aproveita das pessoas, da má fé, da ingenuidade, da ignorância, e ele se torna um vivaldino, incapaz de discernir o que ele faz, incapaz de atender o que ele faz, e se aproveita daqueles que não conseguem, né, escapar das suas teias, tombam em suas teias, vendem casa, né, construtoras que fazem com conjunto habitacional caindo aos pedaços, já antes de entrar já tem, não, bota qualquer cimento, qualquer tijolo, né? Bota lá na oficina mecânica, bota essa peça de segunda, eu limpei aqui, tá bom, e não vai nem ver, não vai nem conferir, ninguém confere nada, bota aí, o lucro é nosso, eu tenho que sobreviver, eu sou trabalhador, né? Gente que faz comida errada, que bota menos comida que estava prevista no prato, né? Na marmita, no marmitex, e por aí vai, gente. Né? Hoje a gente tem um perigo, a gente às vezes compra essas coisas congeladas, depois sai o gelo, você pagou 1 quilo, na verdade tem 500 gramas. Então essas pessoas, elas acham que elas estão trabalhando, elas acham que elas estão contribuindo, né? Elas acham que estão atendendo a si, que é mais experimento, e na verdade são pessoas egoístas. Da mesma forma, o servidor ou o empregado, né, que falseiam, encenam enfermidades, como eu falei, né, deixam de servir em nome do bem. Todo esse conjunto de coisas, e esses exemplos muito simples que eu dei aqui, o Espírito Camilo traz aqui, nessa obra, nos convidando à reflexão. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não entendi o valor do trabalho ainda que o Espiritismo propõe? Então eu preciso me reeducar para o trabalho. Entender que ele é o meu ganha-pão, mas ele também é um espaço onde eu contribuo com Deus. Que a oportunidade que Deus me deu de estar empregado, às vezes um emprego muito bom, eu tenho que valorizar, fazer de tudo para que o meu trabalho seja o melhor possível. Que tenha ganhos, que a empresa tenha ganhos, que ela cresça. Ah, mas eu não vou ajudar meu empresário a crescer, bobagem. Ele cresce porque ele está pondo o capital dele ali. Ele não dorme à noite para pagar o seu salário. Então eu vou entendendo essa dimensão, me perguntando o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer? Com eficiência e eficácia. Aí dessa forma eu vou me desenvolvendo, eu vou crescendo, eu vou me apropriando de uma paz que eu estou construindo, diz o Espírito Camilo, né? Só que ele alerta que esses que delinquem da forma como eu estou dizendo, nós citamos aqui o exemplo que está lá no texto que o pessoal vai ler, ele diz assim, ó, os elementos que delinquem enquanto afirmam trabalhar, os que lucram no mundo com prejuízo para terceiros, não podem supor o quanto será difícil resgatar e devolver, redimindo a própria consciência, a fim de alcançar a grande luz por meio de uma harmonizada realização. Há um tempo atrás eu estava numa cidade com um médium, amigo, nós estávamos almoçando num restaurante, num congresso, uns 4 anos atrás. E ele viu quando uma pessoa se aproximou de uma lata de lixo, começou a revirar a lata de lixo. Um homem, um mendigo. E ele falou, sabe quem é? E me falou quem era. Um político recente do Brasil. Uma pessoa envolvida com problemas sérios no grupo familiar, empresarial da sua família, fosse saber depois, e com sérios problemas no campo político. Ele foi grande ao fazer as fraturas. E agora está aí, reencarnado numa situação absolutamente miserável, estritamente difícil, feridas nos pés, feridas nas mãos purulentas, um aspecto horroroso. E eu imaginei a vida que ele tinha. São esses que delinquem. Cada um de nós, na nossa profissão, tem um compromisso, diz o Espírito Camilo, de forjar o bem e o progresso, seja lá em que profissão que eu esteja fazendo. Então, em cada lugar que eu me encontro, sejamos nós a produzir e o que é de útil, o que é de melhor, nos devotando o máximo que nós pudermos para o trabalho. Nos eduquemos para o trabalho. Vai lá, dá uma lidinha no livro, tira as suas conclusões. E se você gostou, divulga aí, para que as outras pessoas possam receber também.
Jesus conosco sempre.